O Talmud era a cidade real de Nofar, Nefi, Canê, identificada com Nofar, Nefi, isso está em Oman 10a. Esta é Nibur, a meio caminho entre Erech e Babilônia no rio Eufrates. Ela é a moderna Nefer. Outras fontes identifica como Ctesiphon, uma cidade da margem leste do Tigre. Talmud e o Natan Bereshit Rabbah 37. Aí vem Shinar. Pera ver, só um minuto. Shinar. Shinar usualmente identificada com Sumer. O Talmud a chama de terra de pontos. Está no Targum Yonatan. Obviamente não é pontos que foi uma terra ao sul do Mar Negro. A palavra latina pontus significa mar. Daí Pontus era a terra do mar, que é a terra que tem direção ao Golfo Pérsico. Vem o texto e nos relata Ashur, onde diz, no verso 11, Ashur deixou essa terra e ele construiu Nínive, Rehovot, Ir e Calah. Ashur. A palavra hebraica para Assíria, ela também denota uma cidade no rio Tigre, uns 80 quilômetros ao sul de Nínive. O Talmud Yomá 10 a identifica como Shelik, a Seleucia. Nós podemos ver isso em Bereshit, capítulo 2, verso 14. Aqui, o texto vem e fala assim, Ashur deixou esta terra. O Rashi pega e nos ensina assim. Quando Ashur viu que os seus filhos, obedecendo a Nimrod e rebelando-se contra o Onipotente para construir a torre, ele saiu do meio deles. Então esse aqui é um dos povos que não continuaram, que não quiseram continuar junto com Nimrod durante a construção da Torre de Babel. Isso vai estar em Bereshit Rabbah, capítulo 37, verso 4. Então, deixou essa terra e ele construiu Nínive. Nínive é a antiga capital da Síria, do rio Tigre. Ver Jonas, né, Yonam, capítulo 1, 2 e 2 Reis, desculpa, 2 Reis 19, 34. Construiu Nínive, Rehovot, Ir e Calar. Rehovot, Ir, literalmente lugar amplos da cidade, ou avenidas da cidade. O Talmud diz que o Eufrates de Misham, está em Oman 10a, e Misham ou Messané é a ilha formada pelo Eufrates, o Tigre e o Canal Real. O Targum conduz, contudo, como avenidas da cidade. Assim, ela não seria o nome de um lugar, mas denotaria o fato de que Ashur construiu Nínive como uma cidade com avenidas. Calar, que ele também teria construído, Calar, é uma cidade, esta é uma Essa é uma cidade algumas milhares ao sul de Nínive, algumas milhas ao sul de Nínive.
Seu nome moderno é Nimrud. O Talmud afirma que ela é Bo-Sof ou Eufrates, isso está em Oman 10a. Esta é a Bosif ou Borsipá, uma das 20 milhas ao sul da Babilônia, no Eufrates. Contudo, uma longa distância de Nínive, o Talmud a considera como Pariote de Hariot, provavelmente denotando Radiat na Síria. Vem o verso 12, diz: assim como grandes cidades. Veio Rashi nos explica. Essa cidade é Nínive. Conforme está dito, ora, Nínive era uma grande cidade para Deus. Bereshit Rabá, capítulo 37a, Yomam 10a. Verso 13 diz: Mitzraim gerou a Ludim, os Anamim, os Lehavim, os Nafiturim. Só um minuto. Aqui ainda no verso. Perdão, gente, aqui ainda no verso 11 eu pulei uma cidade. Onde diz assim como Ressam, entre Nínive e Calar, é uma grande cidade. Ressam, o Talmud identifica Ressam com Arquitzipon e Ketzfon e Oman 10a, Sofot e Gitin 6a, ver o comentário do Kauné e Targum é considerado Tausar ou Talassar, ver em Targum em Isaías 37, 12, segundo Reis, capítulo 19, 12. Agora sim, voltando, entrando no 13, né? O Mitzraim gerou Ludim. O Targum considera como Givatai. Parece estar relacionado com o nome Gipiti, ou Egito, e também a palavra Copta, que denota a linguagem antiga do Egito. Isso está em Megillah 18a, Sanhedrin 115a. Joséfos, no entanto, afirma que em todas as nações esse versículo são identificáveis. Então, Mitzrayim gerou os Ludim, os Anamim. O Targum os considera como Martiorte ou Mariotai. Esses foram os povos de Mereotes, no distrito do Egito Inferior, contudo a cidade de Mariá. Os Lehavim, literalmente o povo do fogo, uma vez que suas faces são como fogo. Podemos ver isso no Rashi, no Targum, traduz esse nome como Livakai ou Livikai, possivelmente uma tribo líbia. Joséfos afirma que
eles são líbios. Ver nota em capítulo 10, verso 6, referente a Put. Então, Urashi, ele traz assim, pessoas cujo rosto eram avermelhado como chamas. Peles vermelhas, alguma coisa assim, né? Bem, vamos lá. Os Nafiturim, Natrusim, ver Isaías 11:11, Jeremias 44:1, 45:15, Ezequiel 29:14, 30:14. O Targum traduz como Nasiotai ou Gaziotai, denotado Cassiots, o distrito em torno ao Monte Cassius, ao leste de Pelusim, no Egito. O Targum, em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 12, reverte a definição de Patrocim e Halurim. No Midrash é considerado como Parvitot. Isso está em Bereshit Rabá, capítulo Bereshit Rabá 37. Os Patrocim e os Cassurrins, de quem se descende os filisteus. Os Patrocim e os Calurim, de quem se descende os filisteus, eles, os filisteus, eram descendentes de ambos os povos. Os Patrocim, os Calurim, trocavam suas esposas um com os outros, e deles saíram os filisteus. Bereshit Rabá 37:5. Filisteus em hebraico, Pilistim. Este povo viveu à margem do Mediterrâneo, entre a Terra Santa e o Egito. Isso nós podemos ver em Shemot, é Êxodo 13:17. É interessante nós conhecermos essa palavra Pilistim, porque hoje nós estamos vivendo, né, um momento muito triste para Israel, onde nós esperamos que possa finalmente ser extinto da existência o Hamas, o terrorismo. E existe muito essa ideia de na mídia, né, não é verdadeira. Olha, esses são o povo palestino. Palestino vem da palavra Pilistim, que são o povo filisteus. Resumindo, os palestinos não são o povo palestino, eles são o povo da Cisjordânia, árabe, outras nomenclaturas, não essa nomenclatura não existe. E, de fato, o que nós vivemos hoje é isso. Nós vivemos uma conturbação, uma falsa compreensão das coisas. Na verdade, quem adotou esse nome e deu para os árabes em algum momento da história também tem alguma conotação com o Império Romano, alguma coisa assim. Mas, de certa forma, isso nunca existiu, nunca foi um fato afirmado, não é um povo em si. O que existe ali são árabes que estavam ocupando o território de Israel. E, na verdade, eles são, a maioria deles, em sua grande maioria, da Cisjordânia, ou seja, não dizendo que a Cisjordânia não pertence a Israel bíblico, mas mesmo assim dizendo que esse povo que se chamam de o povo palestino, de fato isso nunca existiu, isso nunca vai nem existir, né? Que Mashiach vem em breve em nossos dias, amém, amém, e tire toda a confusão e toda a mentira que paira sobre a nossa geração hoje em dia. Vamos continuar, né? Vamos lá. Os Caftorim. Vamos voltar um pouco ao versículo para nós não se perder, né? Então, os patrocínios Calurim, de quem descende os filisteus, e os Caftorim. Quem é Caftorim? Ver Deuteronômios 2:23, Amós 9:7, tem várias referências, né? É identificado como uma ilha, em Jeremias 47:4, no contexto parece ser uma ilha
no delta do Nilo. Contudo, a Septuaginta no Targum Yonam traduzem como Capadócia, Caputcai ou Capudca. Esta era uma área ao sul do Mar Negro. Podemos ver. Deixa eu ver aqui. Só um minuto. Nós podemos ver. Podemos ver a nota. Em 10.2, referente a Meshiach. Essa não parece ser uma explanação possível, uma vez que, segundo no contexto, trata-se do povo egípcio. Sha'adia Gaon identifica com Damiar ou Safhur, ao oeste de Peor, Said, Mazaot Rabim Binyamin 24. De acordo com Midrash, os Kaftorim eram pigmeus e eram descendentes de Patsrusim e Kashurim. Isso tem Bereshit Rabbah 37. Desta forma, esse versículo ficaria: e os Patrussim e os Hassurim, de quem descenderam os filisteus e os Caftorim. Em verso 15 conta: Canaã gerou um Sidom, Sidom, ou Sidom, em hebraico, ao norte da Terra Santa, ver capítulo 10, verso 19, era a capital da Fenícia, contudo, de acordo com o Targum, em 1 Crônicas 1:13, o primogênito de Canaã era, deixa eu ver aqui, Botnias ou Cotnias, que foi o fundador de Sidom. Seu primogênito, né? Como o texto aqui diz. O texto na Torá escrita, literalmente aqui está: Canaã gerou de Sidom o seu primogênito. E Rete, quem foi Rete em hebraico? Et, né? Em hebraico Rete, pai dos Hitita, uma das tribos que vivia na Terra Santa. Gênesis 15:20. Eles viviam a oeste do Mar Morto, em torno de Hebron. Gênesis 23:5. Tanto os hititas quanto os emoritas estavam associados com as áreas de Jerusalém. Ezequiel 16:3 e 45. O texto também fala: e os Jevusitas, os emoritas, os girgazitas, os Jebusitas, né? Ou Yebus, identificado com Jerusalém em Juízes 19:10, 1 Crônicas 11:14, Josué 1:12. Os Ibusitas, portanto, viveram na área de Jerusalém. Mais tarde, contudo, essa área foi ocupada pelos hititas. Isso está no Pirkei de Rabi Eliezer 36, Rashi em Deuteronômio 12:17. Emoritas, um povo que originaram e viveu a oeste do Mar Morto, mas foram expulsos. Isso está em Gênesis 14:7. Eles viveram em torno de Hebron, onde os aliaram com Abraão. Isso está em Gênesis 14:13. Eles viveram também em torno de Shechem. Isso está em Gênesis 48:22. Posteriormente, eles ocuparam a terra à margem do leste, logo do
a margem leste, ao longo do rio Armon, próximo de Moabe. Números 21, 13. Eles também viveram em Gilead, números 23, números 32, números 32, 39. Eles mais tarde invadiram de novo a Terra Santa em Juízes 1, 34. E os Amoritas e os Gigarshitas. Gigarshitas. Habitantes da Terra Santa, ver Gênesis 15, verso 21. De acordo com a tradução, eles deixaram a Terra Santa antes da invasão dos israelitas e se assentaram na África. Isso está em Yerushalmi, Shabbat, capítulo 6, verso 13. E podemos ver também no Rashi, em Êxodo 35, 2 e 34, 11. Os Rivitas, os Arquitas, os Sinitas. Rivitas em hebraico, Riv, eles vieram da parte central da Terra Santa, próximo a Shechem. Gênesis 34, 2. Eles também viveram em Gibeor e sobreviveram à conquista da Terra Santa. Josué 9, 3. Peraí. Josué, capítulo 9, 3 e capítulo 7, 11 ao 19. Eles viveram ao norte, próximo ao Monte do Líbano, em Hebron, e Ramat, Juízes 3, 13. Alguns identificam como o povo de Tripoli, isso está em Targum Yerushalmi. O Midrash apresenta a nota que eles moravam em cavernas, Haldum Bereshit Rabbah 37. Eles também eram adeptos de se estar no solo pelo gosto. Shabbat 85a, mas ver Tosafot e ver nota em 36.3. Sinitas. Isso a gente podemos encontrar uma nota em Isaías 49, 12, Radak. Joséfo afirma que a sua identidade é desconhecida. Outros, contudo, os identificam com os Antussais, Targum 1, Cruz Bereshit Rabbah 37, Targum Yonatan. São mais provavelmente associados com a cidade de Ortosia, um porto marítimo fenício ao sul. O rio Eulênio e outras fontes identificam os Sinitas com os Cafrucenos. Está em Targum Yerushalmi. O verso 18 diz: os Arvaditas, os Tsemaritas, os Ramititas. Mais tarde, as famílias Hanetitas se dispersaram. Arvititas. Esses são identificados como os habitantes da ilha de Aradus, na costa da Fenícia. Isso está em Joséflo, Yerushalmi, Megillah 1:9, Bereshit Rabbah 37. Outros identificam como a cidade de Atridanai. E isso é Antarados, uma cidade posta à ilha de Arados. Targum Yerushalayim e outras fontes os identificam como Lutsai. Provavelmente os habitantes de Aretusia, entre Epifânia e Emassa. Semaritas, literalmente o povo de lá. Possivelmente porque vendiam ou trabalhavam com lã, Bereshit Rabbah 37. Fontes talmúdicas identificam a área deles como
Hamatse, Romi, perdão, Ron, Ronsia, Ramitai, Eruntsai, Targum, Yonan, Yerushalayim, Megillah 1:9, Bereshit Rabbah 37. Essa é identificada com Emassa, a moderna Huns, na cidade da Síria, na margem do leste do rio Orontes. Ver nota 36. Aí o texto vem, né? Ele traz mais um nome para nós, chamado de Ramatitas. Quem foram os Ramatitas? Ficavam ao norte, próximo do próximo do Monte Hermon. Isso nós podemos conferir também em Juízes 3:13, ver também em Números 13:21 e 34:8, Amós 6:14, Ezequiel 47:17. Isso é o rio do Oronte. José estabelece que esse é o lugar chamado de Amartre, embora os Macedônios e Rames, Efânia, Bereshit Rabá 37 é também identificado como Antíoco, Targum Yonan. E o texto diz assim: mais tarde as famílias cananitas se dissiparam. Vem Urashi e diz: desses surgiram, espalharam muitas famílias. Verso 19: as fronteiras cananitas se estenderam-se de Sidom na direção de Gerar até Azá, na direção de Sedom a Mória, e Adamá, de Tsefodim até Lexá. As fronteiras dos cananitas se estabeleceram de Sidom, deixa eu ver aqui, de Sidom na direção de Gerar. Quem foi Gerar? Capital da Filisteia, sul da Terra Santa, próximo à costa. Bereshit 20, verso 1, capítulo 26, verso 1. Até Asa. Também conhecida como Gaza, cidade ao sul da Terra Santa, ao longo da costa do Mediterrâneo, na direção de Sedom. Amorá também pode ser lida como Gomorá. Amorá em hebraico, Gomorá. Ademá e Tsevoim. Tsevoim, essas 4 cidades estavam no que agora é a ponta sul do Mar Morto. Gênesis 14, verso 2 e 3. Elas foram destruídas por Deus em virtude da sua perversidade. Está em Gênesis 19, 24, 20 e 25. Essas cidades formavam fronteira com o sudoeste do território cananita. Só um minuto, deixa eu ver aqui uma coisa. Então fala assim, de Tsevuim até a morada de Ademá, e Tsevuim até Lexá. Quem era Lexá? Lachá. Ela é identificada como Kadai, Targum Yonan Bereshit Rabá 37, mas provavelmente Kaliroe,
uma cidade populosa às margens do leste do Mar Morto. Aqui o texto trouxe uma informação valiosa. As fronteiras cananita, em hebraico, Gevu, a fronteira da sua terra, cada vez que é mencionada a palavra Gevu significa extremidade e borda, diz Urashi. Verso 20. Esses são os descendentes de Ham, de acordo com as suas famílias e língua, por suas terras e nações, de acordo com suas línguas, por suas terras. Então, essas são os descendentes de Ham, de acordo com suas famílias, língua, por suas terras e nações. Vem Urashi e nos explica assim. O ancestral de todos os que vivem do outro lado do rio Eufrates era Shen. Ver abaixo no 14:13, Shá e Lamorá em Locó. Filhos também nasceram para Shem. Ele foi o ancestral daqueles que viviam do outro lado, o irmão mais velho de Yafet. E Urashi diz: peraí. Aqui onde eu disse, esses são os descendentes de Ham, de acordo com as suas línguas, por suas terras e nações. Urashi diz, apesar de terem subdividido em línguas e terra, todos eles pertencem aos filhos de Ham. Já agora, que estamos falando, eu confundi os versos, que estão falando sobre os filhos que nasceram para Shem, ele foi um ancestral daqueles que viviam do outro lado. Então vem Urashi e diz, o ancestral de todos que vivem do outro lado do rio Eufrates era Shem. Onde diz o seguinte, o irmão mais velho de Yafet. O irmão mais velho de Yafet, vem Urashi e diz, a princípio não dá para saber a partir do texto do versículo se Yafet era o mais velho ou Shem. O versículo pode ser lido como o irmão mais velho de Yafet, mas quando as escrituras diz a seguir em 11:10, Shem tinha 100 anos de idade, 2 anos após o dilúvio. Somos obrigados a dizer que Yafet era mais velho, porque Noa tinha 500 anos quando teve filhos, e o dilúvio aconteceu quando tinha 600 anos. De acordo com de onde se deduz que o mais velho de seus filhos tinha 100 anos, na época do dilúvio. O Shem não havia atingido a idade de 100 anos, até terem se passado 2 anos após o dilúvio. Bereshit Rabbah 37a. Diz assim, irmão de Yafet, e não o irmão de Ham, porque esses dois, Shem e Yafet, haviam honrado seu pai, e Ham havia o envergonhado. Realmente a Torá nos traz muita sabedoria, muitos ensinamentos, né? Continuando aqui ainda no 21, os filhos também nasceram para Shem. O texto diz assim, filhos nasceram para Shem, ele foi um ancestral daqueles que viviam do outro lado.
também pode ser lido como ele foi um ancestral dos hebreus. Hebreus, ver em Targum Onam Ibn Etra, literalmente os filhos de Eber, ver nota no 10, 24, 11 e 24. Em hebraico, hebreus é Ivriim, literalmente heberitas ou filhos de Eber. Outros, contudo, traduzem esse versículo, filhos de todos aqueles que vivem do outro lado do rio. Isso a gente podemos ver no Rambam e aqui no Rashi. Então aqui o texto vem e traz o mais velho. E se refere-se a Yafet, ver nota no capítulo 9, 24. No entanto, de acordo com aqueles que mantêm que Shem era o mais velho, o versículo seria traduzido o irmão mais velho de Yafet. E é uma possível interpretação, né? Baruch Hashem, os filhos de Shem. Não existem interpretações erradas, tá? Não existem interpretações erradas. Existe o contexto que elas são colocadas de acordo com aquilo que elas estão querendo, a mensagem que elas estão querendo passar. Então nós podemos ler algo que aconteceu de uma forma que ela está correta. Existe uma interpretação diferente dos sábios, não é correta, é algo que foi trazido de tradição. E também isso vai ser correto. Uma das vezes que nós aprendemos isso é quando a gente sabe sobre Esav e Yaakov. A gente sabe que Esav nasceu primeiro, e é fato. Mas Yaakov é o primogênito, e é fato. E de onde se tira essa explicação? Porque por mais que Esav nasceu primeiro, Yaakov colocou a mão para fora primeiro. E assim foi amarrado um fio vermelho, uma fita vermelha na sua mão. Esav puxou Yaakov para dentro outra vez e saiu na frente. Porém, a lei, a Alahá, na Torá, escrita no sentido mais simples dela, ela não está escrito que quem saiu primeiro da mãe é o primogênito, mas sim quem abrir o ventre de sua mãe é o primeiro primogênito, já que Yaakov colocou a mão para fora primeiro. Então, desde o princípio, Yaakov foi primogênito. Então, de fato, uma pessoa dizer que Esav saiu primeiro é verdade. Mas uma pessoa dizer que Yaakov é o primogênito também é verdade. E é isso que eu quero que nós entendamos aqui quando nós estiver falando sobre esses assuntos de Torá. Não é porque existem 2, 3, 10 explicações diferentes trazidas pelos sábios que querem dizer que somente uma delas está certa e a outra não. Pelo contrário, as 10, as 11 ou as 15 que sejam vão estar certo. Claro que eu estou aumentando os números, generalizando, né? Mas é isso que eu quero transmitir. Sempre existe um contexto, uma mensagem trazida por ali. Quando nós entendermos qual é a mensagem que aquele sábio está trazendo, então nós vemos que, na verdade, ele não está trazendo uma mensagem contraditória, ele só está explicando dentro de um contexto específico. No verso 22, diz assim... Onde estou indo? Peraí. Os filhos de Shem foram Elam, Ashur, Aparshad, Lud e Aram. Elam vem, nós podemos ver, peraí, deixa eu ver aqui. Não, né? Tá. Elam, ver em Gênesis 14, 19, é associado com a média, Isaías 21, 2, Jeremias 25, 25. Assim, encontramos que a capital da cidade de Shushan, Susa, estava na província de Elam, no rio Ulai, Daniel 8:2. Joséfos também escreve que Elam foi ancestral da Pérsia. Ele é descrito como território entre Shushan e a Média, Saadia Gaon. Outras fontes o identificam com a área entre o Tigre e a Índia. Iov, Lot 9:2. Ashurut, identificado
com a Assíria. Joséflo, ver capítulo 2, verso 14 e capítulo 10, verso 11. Seu território era basicamente ao leste do Tigre, Arpachshade. Ele foi um ancestral de Abraão, ver capítulo 11 e 10. Joséflo afirma que ele foi um ancestral dos caldeus que vivia no Eufrates inferior. Em hebraico, os caldeus eram conhecidos como Kadinsh, ver nota, capítulo 11, verso 28. Eles vieram próximo ao Golfo Pérsico. E Ovlot, capítulo 9, verso 4, e Targum traduz o nome como Arphazdai. Targum em 1 Crônicas, capítulo 1, 17 e 18. Ver Heródoto, no capítulo 6, versículo 5. Lute, José identifica como Lídia, sul do Mar Morto, ver Heródoto, capítulo 7, verso 74. Aram, ancestral dos arameus, aonde vem o nome da língua aramaico que vivia no nordeste da Terra Santa, próxima a onde está agora a Síria. Joséfos afirma que os gregos chamavam os arameus de sírios. Sua capital era Damasco, Isaías 7, 8. Também incluía só um minuto. As áreas do rio Tigre e Eufrates e o Lot 9:5. Labão era assim chamado de só um minuto, isso, de arameu. Gênesis 22, 20, 24, 4 e Deuteronômio 26, 5. E Arã era importante por causa da sua sucessão com a família de Abraão. Verso 23 diz assim, deixa eu ver, só um minuto. Os filhos de Arã foram Uts, Hum, Geter e Mash. Uts, Jeremias 25, 20, Jó 1, 1. Joséflo escreve que Uts fundou a cidade de Tahinitz e Damasco, que ocupou a terra entre a terra sagrada e Seleziria. Antiguidades 1, capítulo 1, verso 6, capítulo 1, 6 e 4. Capítulo 1, 6 e 4. Outras fontes identificam Uts como Armatial, Targum em 1 Crônicas 1,17, é o qual a mais provavelmente a moderna România, próximo da Constantinopla. Ver Targum em Lamentações 4:21, 1 Crônicas 1:42, Iove 1:1, ver nota em Joséflo afirma que Rum fundou a Armênia, uma terra ao sul do Mar Negro Oriental, em Heródoto 7:73. Geter, de acordo com Joséflo, foi o fundador da nação Bacítria. Mas, em 1 Crônicas, capítulo 1, verso 17, Meshechem, ver no capítulo 10, verso 2. Joséflo identifica com Harax, Spanici. Outras fontes afirmam que se trata da terra da área do Monte de Mash, na Mesopotâmia, norte de Netzavim, que sede de Hassofer. Verso 24 diz: Arpachshade teve um filho, Shelah. Shelah teve um filho, Erev. Eber, ancestral dos hebreus, nós podemos ver as notas no 10:21. Ele foi um profeta. Isso nós vemos através do Rashi. 25. Eber teve 2 filhos. O nome do primeiro foi Peleg,
porque o mundo dividiu-se nos seus dias. O nome do seu irmão era Yoctã. Bem, o mundo tornou-se dividido. Isso se refere à divisão de acordo que ocorreu após a destruição da Torre de Babel. Nós podemos ver isso no capítulo 11 e 18. Isso se deu no ano que Peleg morreu. Seder Olam Rashi, de acordo com as cronologias, ver 11 e 19, foi o ano 1996, quando Abraão tinha 48 anos de idade. O Rashi traz com as palavras assim: confundiram seus idiomas e espalharam a partir do vale onde havia para todo o mundo. Aprendemos que Ever era um profeta, pois ele deu o nome de seu filho alusivo ao evento futuro. A palavra Peleg tem a mesma raiz da palavra niflegar, que significa dispersou. Nós aprendemos no Seder Olam que o final de seus dias de Peleg, eles foram dispersos. Porque se em tese dissemos que eles foram dispersos no início dos seus dias, perdão, deixa eu ler de novo. Porque se em tese disséssemos que eles foram dispersos no início de seus dias, eis que o seu irmão menor, Yoctã, gerou muitas famílias antes deste evento, conforme está dito no verso 26, Yoctã gerou, etc. E somente depois é que está escrito no 11, capítulo 11, verso 1, e era ao menos 2 dias, peraí, e era toda a terra de uma mesma língua, e se disséssemos que foram dispersos no meio dos dias de Peleg, isso também não se valida, porque as escrituras não tratam dos assuntos de modo obscuro, e sim explícito. De onde aprendemos que no ano da morte de Peleg, eles foram dispersos. Yoctã. Joséfo afirma que ele e seus filhos viveram próximo do rio Kofu, na Índia. Na tradição arábica, ele é Khorton, o fundador do Iêmen. Vê em Sede Hassofer 123a. Yoctã, porque ele era humilde e considerava-se pequeno. Por isso ele teve o mérito de gerar todas essas famílias. Isso está em Bereshit Rabbah 37:7, trazido pelo Rashi. Verso 26. Yoctã foi o pai de Almodat, Almodat, Shelef, Hatzamavet e Yerah. Vamos conhecer quem foram esses indivíduos. Vamos lá. Almodad. Alguns identificam como fundador de Morad, do Iêmen, que sede Hassofer. Outros dizem que é Alumeeu Altae, mencionado na geografia de Ptolomeu. Selef possivelmente é Chelepion, mencionado por Pompleu na geografia 6:7. Hatzarmavet, literalmente, pátios da morte. Pátios da morte. Alguns identificam com Hadarmavet, ao sul da Arábia, que sede Hassofer 123a. Irá,
a oeste de Radamavet, ao monte Verá, que cede Hassofer. Aqui o Rashi traz assim sobre Hatsalmavet, palavra que significa quintal da morte, pátio da morte. Ele foi assim chamado por causa do lugar onde residia, conforme as palavras da Agadá, Bereshit Rabbah 37, 7. O verso 27 vem nos contar assim. Hadoram Uzal Dikla. Hadoram Uzal Dikla. Hadoram, alguns interpretam como denotando ao sul, era uma fortaleza ao sul de Saná. Ksed Hassofer, ver capítulo 1 de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 18, verso 10, e Zacarias, capítulo 12, verso 11. Uzal era o antigo nome arábico de Sanã, a capital do Iêmen. Ksed Hassofer, Digla, literalmente uma palmeira. Alguns dizem que era uma área em Miná abundante em palmeiras. Plimínio, capítulo 6, verso 8. O verso 18 diz: Oval Avimael Sheva. Obal, alguns identificam como Avalitae, na costa da Etiópia. Abimael, literalmente pai de Mael. Alguns identificam como Mali, uma tribo vivendo na área de Meca, descrita por Teofrasto. Investigação sobre plantas, no capítulo 9, o nome da fonte é Investigação sobre Planta, do Sefer, do livro. Investigação sobre Planta, capítulo 9, 4. Trata-se de Minael, descrita por Estrabão. Sheba ou Sheba, nós podemos ver as notas no capítulo 17, 25, 3 e assim por diante. E nós temos o verso 29 dizendo Ofir, Havilá e Yoval. Todos esses eram filhos de Octã. Ofir, o lugar onde o rei Salomão trouxe o ouro, 1 Reis, capítulo 29, 8, 10, 11, Salmo 45, 9, Isaías 13, 12. De contexto, é um lugar na Península Arábica. Alguns identificam como El Ofir, uma cidade em Oman. Joséfo, no entanto, identifica Ofir com Áurea Helsoneus, pertencente à Índia. Está em Antiguidades, capítulo 8, 6 e 4. A Septuaginta, capítulo 8, capítulo 6, capítulo 4. A Septuaginta traduz Ofir como Sofia, a qual em copta é a Índia. Havia realmente uma antiga cidade conhecida como Sopara ou Opara, na vizinhança de Gaol, na costa ocidental da Índia. Posteriormente, autores identificaram Ofir com o Novo Mundo. Isso mesmo. Posteriormente, autores identificaram Ofir com o Novo Mundo. Isso está trazido pelo Rabi Azaria de Rosi, Meor Enai Rabi Azaria de Rosi, trazido por Meor Enai, trazido por Inreibna 11, David Gans e Germade Venain,
no capítulo 3, verso 35. Tzemach David, no capítulo 2, verso 1533, e no Seder Hadarot, 5.254. Baruch Hashem. Havilá. Ver nota no capítulo 10, verso 7, capítulo 2, verso 11, alguns identificam Havilotai, uma área do Golfo Pérsico descrita pelas geografias antigas, Estrabão, capítulo 16, verso 728. Esta é a Hulaila em Barei. Outros afirmam que é Avitai, na Baía de Avalitá, agora Zaila, uma cidade do mar de Adão, sul de Bad el Mandeb. Há também um Nagar Havili na Índia, no Mar Arábico, cerca de 128 quilômetros ao norte do bombardeio. Há também uma cidade de Rezlan, no Mar de Cáspio, e por isso na Rússia do Mar de Cáspio é chamado de Ryalitsov, perdão, Ryalitskoje, Fe, Ryalitscofe, Moré. O nome de Havilá na Torá pode se referir a mais um lugar. Yovav é identificado como Yovitai ou Yoveritai, mencionado por Ptolomeu ao longo do Golfo Salahites, o Golfo de Yuman, a área entre o rio Tigre deixa eu ver aqui, o Golfo de Yuman, é isso mesmo. Seus assentamentos se estenderam de Meshan na direção do Cefar, a montanha oriental. Seus assentamentos se referem aos filhos de Ioctã, de acordo com algumas autoridades. No entanto, se refere aos filhos de Shem. Rambam, em capítulo 11, 12. Meshan, identificado como Meca Sadia. Outros dizem que é Moha, Al-Muha, no IN Ptolomeu, Geografia 67, 14a74b. Outros identificam com Meshena, Kiroel e Mussá, na desembocadura do rio Tigre do Golfo. Sefer, algumas fontes identificam com Medina Sadia Gaon. Midrash afirma que é Tsafaria ou Tafar, Bereshit Rabbah 13:7. Outros identificam com Yotsofor, Isfor, ao sul da Arábia. Montanha Oriental, alguns identificam com Al-Aqda, na Arábia Oriental, no Oceano Índico, Ksed Hassofer. Essas são os descendentes de Shem, de acordo com as suas famílias e língua, por sua terra e nação. Shem. Os descendentes de Shem são conhecidos como semitas. Deles é a língua ou o grupo semítico. Essas foram as famílias dos filhos de Noa, de acordo com as suas gerações, em suas nações. Deles as nações dispersaram sobre a terra após o dilúvio. As nações. As 70 nações mencionadas nesse capítulo. A
há as 70 nações e 70 linguagens mencionadas na literatura talmúdica. Eu fico por aqui. Shalom, shalom e até a próxima.